E aí, moçada, de novo aqui no nosso canal Química com Soró. Um prazer enorme para mais uma aula no capricho. Uma aula importante de pressão máxima de vapor. Então, cuidado, hein? A gente vai falar de vapor, não de gás. Esse é um detalhe importante para vocês guardarem. Então, vejam. Eu tenho um recipiente aqui com líquido, tá? Eu tenho um espaço em cima do líquido. Se não tiver espaço, não ocorre a evaporação, tá? E aí começa o quê? Como eu tenho um espaço, naturalmente as moléculas da superfície começam a ganhar um estado o quê? Gasoso, a nossa evaporação, né? Então as moléculas começam a ir para o estado gasoso. Ao encostar na tampa, que está numa temperatura menor, começa o processo de condensação. Então evaporação, condensação, evaporação, condensação. Quando o líquido entrar em equilíbrio dinâmico com o vapor, né? Quando tiver o equilíbrio dinâmico entre o líquido e o vapor, eu tenho a pressão máxima de quem? De vapor. Todo mundo já viu, né? Quando você faz arroz, a tampa da panela começa a aparecer várias gotículas de água. Ali está o processo de evaporação e condensação. Fácil para você guardar, né? Então, quando tiver o equilíbrio dinâmico entre a fase o quê? Líquida e a fase de vapor, eu tenho a pressão máxima de vapor. Então, pressão máxima de vapor é a pressão exercida pelo vapor sobre a superfície do líquido num sistema o quê? Em equilíbrio numa dada temperatura, tá? Isso é importante vocês guardarem esse conceito. E do que depende a pressão máxima de vapor? Do que depende a pressão de vapor? Primeiro, sem dúvida, da temperatura. Vejam, aqui eu peguei a água, né? Peguei água. Quanto maior a temperatura, maior é a pressão de quem? De vapor. Óbvio, né? Por quê? Porque aí aumenta o grau de agitação das moléculas, aumenta o quê? A energia cinética, aumenta o grau de agitação, as moléculas ganham mais energia e vão mais rapidamente para o estado o quê? De vapor. Né? A roupa seca mais rápido num dia muito quente, né? Porque a temperatura é maior. Fácil, né? Outro detalhe que depende da pressão de vapor é das forças intermoleculares, né? Então, quanto mais intensas forem as forças intermoleculares, menor vai ser a pressão de vapor. Então, percebam que a água estabelece forças intermoleculares mais intensas que no álcool. Lembrando que o álcool faz ligação hidrogênio, mas tem a parte o quê? Apolar, que faz dipolo induzido, enquanto a água faz somente ligações do quê? De hidrogênio. E o éter por fazer o quê? Fazer dipolo-dipolo, né? Como o éter estabelece forças do tipo quê? Dipolo-dipolo, são forças menos intensas que a ligação de hidrogênio. Então vejam que quem estabelece forças intermoleculares mais intensas tem menor pressão de vapor, evapora menos, não é? Portanto, eu falo que o éter, por ter o quê? Maior pressão de vapor em relação aos outros dois líquidos, ele é mais volátil, né? Tem mais volátil, quer dizer que evapora mais fácil, né? Então sabe o que é volátil? É o contrário de vem cá, sobrinho, né? Volátil, vem cá, sobrinho. Essa é muito ruim, né? Então, líquidos que têm maior pressão de vapor são líquidos mais o que? Voláteis. Então, a pressão de vapor depende de quem? Da temperatura e é diretamente o que? Proporcional. Quanto maior a temperatura, maior a pressão de quem? De vapor. Nas forças intermoleculares, é inversamente proporcional. Quanto mais intensa for a força intermolecular, menor é a pressão do quê? De vapor. Então isso é muito importante vocês guardarem. Agora, olha outro conceito importantíssimo para vocês. Numa mesma temperatura, né? Vejam, numa mesma temperatura, 25 graus, né? Eu tenho água. Veja que o volume de água da esquerda é maior que o volume da água da direita. Quem tem maior pressão de vapor? Responde rápido. Onde que a pressão de vapor é maior? No pote da esquerda ou no pote da direita? Nenhum, as duas são iguais. Por quê? Porque se eu tenho menos espaço, eu tenho menos moléculas aqui no estado gasoso. Se aqui eu tenho mais espaço, eu tenho mais moléculas. Por isso que eu falei para vocês, a gente está estudando vapor e não gases. Então vapor, você tem o que? Evaporação e condensação, né? Isso é muito importante vocês guardarem. Então, como eu estou estudando vapor, então se você der mais espaço, evapora mais. Der menos espaço, evapora menos. Então a relação moléculas-espaço aqui e a relação moléculas-espaço aqui é a mesma. Portanto, a pressão de vapor é a mesma. Portanto, a pressão de vapor não depende da quantidade de líquido. Isso é importantíssimo vocês guardarem, moçada. Importantíssimo. O segundo conceito aqui importante é o seguinte, é a pressão de vapor em função de quem? Do ponto de ebulição. Então veja só, à medida que você vai aquecendo o líquido, vão formando aquelas bolhas maiores. O que tem dentro das bolhas maiores?
tem o vapor. Quem é que segura essa bolha dentro do líquido? É a pressão de fora, é a pressão atmosférica, certo? E aí o que acontece? Você vai aquecendo, aquecendo, né? O líquido vai o quê? Vai aumentando quem? A pressão de vapor, não é? Porque a pressão de vapor depende da temperatura, e vai chegar um determinado instante, né? O que vai acontecer em um determinado instante? A pressão de vapor do líquido vai se igualar à pressão quem? Atmosférica. E aí a bolha sobe e começa a estourar na superfície. Esse processo, o líquido o quê? Ele ferve. E quando ele ferve, ele atinge o ponto de ebulição. Então vamos lá. O que é ponto de ebulição, moçada? Responde para o professor. O que é ponto de ebulição? É a temperatura na qual a pressão de vapor do líquido se iguala à pressão quem? Atmosférica. Então esse é um detalhe importantíssimo. Vejam o gráfico. Olha esse gráfico que lindo. Pressão de vapor, que também pode ser lido o quê? Pressão quê? Pode ser lido como pressão atmosférica, né? O que acontece? Num mesmo local, né? Aqui no caso eu peguei no nível do mar, ó, 760 torr ou 1 atm. Vejam, no nível do mar, não é? Eu traçando aqui uma horizontal, eu percebo os pontos que vão atravessar o quê? Que vão coincidir com as curvas água, álcool e éter, né? Que a gente fez, acabei de dar o exemplo para vocês. Vejam que o ponto de ebulição do éter é 35 graus Celsius. O do álcool é 78 graus Celsius e da água é 100 graus Celsius. Então vejam que a água, por estabelecer ligações de hidrogênio, ela tem maior ponto do que? De ebulição no mesmo local. O éter faz dipolo, então tem menor do que? Intensidade de forças intermoleculares. Portanto, o ponto de ebulição é menor. Agora, olha o detalhe. Vamos pegar aqui nessa temperatura de 20. Veja, na mesma temperatura, o éter vai ter maior pressão do que? Vai ter maior pressão de vapor do que o quê? Do que o éter, do que a água. Isso é óbvio que eu falei para vocês, não é? Quem tem forças intermoleculares menos intensas evapora mais fácil, tem maior pressão de vapor. Então, líquidos que têm o menor ponto de ebulição tem a maior pressão de quem? De vapor. Então, quanto mais para a esquerda tiver a curva, mais volátil. Quanto mais para a direita, menos volátil. Outro detalhe interessante do gráfico, é importante. Se você pegar, por exemplo, aqui a 60 graus Celsius e 760 milímetros de mercúrio, não é? O éter já está no estado o quê? Gasoso, porque eu já passei o ponto de ebulição do éter, que é 35. Não cheguei no ponto de ebulição do álcool, não cheguei no ponto de ebulição da água. Portanto, a água e o álcool ainda são líquidos. Então, esse é um dado interessantíssimo, importantíssimo no nosso gráfico, né? Em cima da curva, o líquido ferve. Está passando de líquido para quem? Para gasoso. Se eu não chegar no ponto de ebulição, líquido. Se eu ultrapassar o ponto de ebulição, gasoso. Então, esse é um conceito importantíssimo vocês guardarem. Tá certo ou não? É um conceito importantíssimo. Agora, outro conceito importante é a panela de pressão. Por que os alimentos cozinham mais rápido na panela de pressão? Porque, vejam, para que a água, para que as bolhas subam até a superfície, não é? Elas têm que se igualar com a pressão que está fora. No caso aqui, é a pressão que está onde? Sobre a pressão de vapor sobre o líquido aqui dentro. E esse líquido ainda tem a pressão de vapor que vai ser formada aqui dentro, e você tem a válvula, que também tem a pressão que aqui em cima? A pressão atmosférica. Então, vejam, quando vocês têm essa situação, a água vai precisar absorver mais energia para tentar o quê? Fazer com que as bolhas cheguem até onde? A superfície do líquido. A pressão de vapor aqui dentro é maior, certo? Porque você tem o quê? Uma maior quantidade de quem? Uma pressão maior em cima de quem? Do líquido. Então você tem uma pressão de vapor aqui, vai ser maior, né? Em relação a quem? A uma panela aberta. Então quando chegar aqui a 2 atm, quando a pressão de vapor aqui chegar a 2 atm, a água entra em ebulição a 120 graus Celsius. Então essa é a ideia desse artefato chamado panela de pressão, descoberta por um francês chamado Papin, né? Certo? Então essa é a ideia da panela de pressão, tá? Então quando você atinge 2 atm, a válvula sobe, né? Sobe. O que acontece? A válvula sobe e mantém a pressão de vapor aqui lá dentro constante, tá? E a água vai ferver a 120 graus Celsius. Então a pressão de vapor aqui é maior do que em relação a quem? A panela aberta, não é? E o gráfico mostra isso, ó. O gráfico mostra isso, ó. São Paulo tá, okay, tem uma pressão atmosférica menor que Santos, então a água ferve numa temperatura mais baixa que Santos. Em lugares que tem pressão atmosféricas maiores, né? O ponto de ebulição da água é maior, né? Então a panela de pressão mostra nitidamente o quê? Que quanto maior a pressão, maior o ponto de ebulição. Legal, né? E essa questão, veja como uma questão como você mata rapidinho, por exemplo, uma questão que caiu no Enem, ó. Uma questão que caiu no Enem. Ele mostra o quê? Uma questão que caiu no Enem, ó,
né? Ele mostra na questão a panela de pressão e mostra o gráfico. Ó. Então no gráfico mostra que quanto maior a pressão atmosférica, maior o ponto de ebulição. Que eu falei para vocês, ó, a 2 atm, a água ferve a 120 graus Celsius. Portanto, a temperatura o quê? A temperatura no interior de quem? No interior da panela está o quê? Acima do que o ponto de ebulição da água no local. Então a panela de pressão é uma questão clássica de prova. Ó, caiu no Enem, você vai direto no conceito. Maior a pressão, maior o ponto de ebulição. Então os alimentos cozinham mais rápido porque a temperatura de ebulição da água é maior. Não é? Então esse é um exercício bem legal para vocês guardarem aí essa questão do Enem. Tá? Outra questão que eu quero mostrar para vocês, essa questão da Estadual da Paraíba, ó que bonita, ó. Ele fala sobre a gasolina, né? Ele fala sobre a gasolina e pergunta o seguinte, né? Aonde a gasolina vai apresentar maior pressão de vapor? O que eu falei para vocês? A pressão de vapor depende de quem? Da temperatura e das forças intermoleculares. Então, se você olhar aqui, ó, você vai perceber que na cidade de quem? Aqui em Macapá e em Miami, as temperaturas anuais médias são maiores. Então a pressão de vapor da gasolina vai ser o quê? Maior, né? A pressão de vapor da gasolina vai ser maior. Então quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor. Então vejam, um exercício armado para você aplicar o quê? Só o fator que interfere um dos fatores que interfere na pressão de vapor, que é a temperatura. Aprendeu o conceito comigo? Matou o exercício. Olha lá, maior temperatura, maior pressão de vapor. Portanto, a resposta B, Macapá e Miami. Tá certo? Olha outra questão bonita para vocês, ó, guardarem. É uma questão que caiu aí na UESP, ó. Então ele fala para você colocar em ordem o quê? Colocar em ordem crescente da pressão de vapor. Então, o segundo conceito que eu falei para vocês, segundo fator, quem apresenta maior ponto do que de ebulição vai ter menor pressão de quem? De vapor, porque as forças intermoleculares são mais o quê? Mais intensas. Então, o álcool tem maior ponto de ebulição, por quê? Tem maior ponto de ebulição porque tem forças intermoleculares mais intensas. Né? O éter tem ponto de ebulição que menor que o álcool e menor que a acetona. Portanto, o éter é mais volátil. Então, se ele tem ponto de ebulição menor, é porque ele tem forças intermoleculares menos intensas. Então, vejam, o éter tem pressão de vapor maior porque tem menor ponto do que? De ebulição. Enquanto o álcool tem maior ponto do que? De ebulição, portanto tem menor pressão de quem? De vapor. Então vejam, dois exercícios de vestibulares que eu estou mostrando para você a aplicação direta dos conceitos. Né? Nesse da Estadual da Paraíba eu falei sobre quem? A temperatura interferindo na pressão de vapor. E aqui eu estou falando de quem? Das forças intermoleculares. Legal? E para a gente fechar, uma da Federal da Bahia, olha que legal, ele dá vários o quê? Vários gráficos mostrando o quê? Várias curvas mostrando o quê? Que a temperatura é diretamente o quê? Aumenta diretamente proporcional à pressão. E ele pergunta para vocês qual que é o líquido que evapora, né? Olha lá a pergunta dele. Qual que é o líquido que evapora? Tá? Evapora mais fácil, com maior o que? Velocidade a 40 graus Celsius. Então, se você olhar no gráfico, né? A 40 graus Celsius, né? Quem tem maior pressão de vapor é o sulfeto de carbono. Curva mais alta tem maior pressão de vapor. Então, o sulfeto de carbono é mais volátil. Foi o que eu falei para vocês no gráfico, né? Naquele gráfico lá. Então, numa mesma temperatura, quem tiver a curva mais alta, quem tiver mais para a esquerda, é mais volátil. Perceba que o líquido que está mais para a direita, que é a água, é menos volátil. Tá? E ele pergunta para você, justifique o fato dos alimentos demorarem mais tempo, né? Mais tempo para serem cozidos em recipientes abertos contendo uma determinada massa de água, em locais de grandes altitudes, quando comparados ao cozimento desses mesmos nas condições do nível do mar. Então foi o que eu falei para vocês, né? Certo? O que você vê aqui no gráfico? Ó, de acordo com o gráfico, quanto maior a pressão, né? Maior é o que? É a temperatura de ebulição. Foi o que eu falei para vocês, né? Que é essa ideia que o francês Papin usou na panela. Tá? Então na panela de pressão, no seu interior, como a pressão externa, como a pressão no interior da panela é maior que a externa, tá? Isso faz com que a temperatura de ebulição da água seja maior, certo? Seja maior, tá bom? Então o aumento da temperatura de ebulição ocasiona o cozimento o quê? Mais rápido dos alimentos. Então aqui ele mostra o que ele está perguntando exatamente isso, né? Por que demora mais tempo em locais o quê? Em panelas abertas do que, né? em locais de grandes o quê?
altitudes quando comparadas ao cozimento desses mesmos nas condições do nível do mar. Então, como no nível do mar a pressão é maior, então a água precisa de mais energia para ferver, portanto ela fica mais o quê? A temperatura da água fervente é maior, não é? Então, portanto, o alimento cozinha mais rápido. Então, essa é a ideia da panela de pressão. Então, quanto maior a pressão, maior é a temperatura de quem? De ebulição do líquido, né? Você vê nitidamente isso aqui para a curva da água, ó. A temperatura vai o quê? Aumentando conforme aumenta o quê? A pressão. Portanto, os alimentos cozinharão mais rápido, tá? Então, a panela de pressão veio aí para facilitar o nosso cotidiano, certo? Então, essa aula de pressão máxima de vapor é importantíssima, vocês guardarem que a pressão de vapor, né, depende da temperatura e das forças moleculares, né? Não depende do volume de quem? Do líquido, certo? E no nosso gráfico pressão por temperatura, eu tenho o líquido mais volátil e o líquido menos volátil. Lembrando que numa mesma pressão, numa mesma altitude, os pontos em cima da curva correspondem aos pontos de ebulição. Se você não chegar no ponto de ebulição das curvas, a substância está líquida. Se ultrapassar o ponto de ebulição, se ultrapassar o ponto de ebulição das curvas, ela é gasosa. Legal, moçada? Valeu? Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre pressão máxima de vapor, não é? É isso aí. Grandes batalhas são dadas para grandes guerreiros. Um abraço, moçada. Foi um prazer enorme estar aqui de novo.